Olá, boa tarde. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais um HN Live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. David Duarte. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Muito jóia. O Dr. David é ortopedista e traumatologista aqui no Hospital das Nações e hoje nós vamos conversar com vocês sobre lesões e traumas no cotidiano. Então, nós sabemos que às vezes essa época do ano, o pessoal está em casa, gosta de fazer faxina, colocar a vida em ordem, e acaba acontecendo aqueles tombos, lesões, contusões. Então, a gente vai conversar com vocês sobre isso e explicar o que fazer nessas situações. Doutor, então as perguntas vão entrando aqui para a gente, nós temos algumas que já selecionamos previamente e vamos bater no papo. Tá bom? Ok? Ok. Então, tá. Então, doutor, explica para a gente, num primeiro momento, o que são lesões e traumas no cotidiano. Existe uma diferença entre lesão e trauma? É tudo a mesma coisa? Explica pra gente como é que funciona. Não tem a lesão é uma lesão, né? É um entorse, uma contusão, uma luxação, alguma coisa, algum diagnóstico é uma lesão. O trauma é um agente causador, né? Caiu, foi a queda, foi o trauma, daí causou uma lesão, uma contusão, causou um entorse, causou uma luxação, ou até mesmo uma fratura, né? Então, o trauma é um evento externo que desencadeia alguma alteração biológica na gente. Pode ser, como eu disse, as lesões ortopédicas decorrentes de traumas mais comuns para a gente são essas, né? Os entorses, as luxações, as contusões, fraturas e entre outras, né? Então, o trauma causa a lesão, né? Então, não são a mesma coisa, são eventos em ordens diferentes ali. Então, normalmente o trauma é aquele tombo que a pessoa levou, um entorse, uma distensão, né? Às vezes faz uma distensão de coxa, de panturrilha, essas coisas são as lesões causadas pelo trauma. Isso, e a lesão é o que vem depois. É o que vem depois, tá. Sim. E normalmente essas lesões, elas vêm depois se não tratado, ou a pessoa pode sofrer um trauma e já lesionar? Pode sofrer a lesão no imediato momento do trauma, né? Elas podem daí ter uma evolução benigna e se resolver sozinha, sem tratamento, ou pode às vezes persistir, depende do diagnóstico, do que aconteceu, né? Então, existem lesões, vários tipos de gravidade, né? As menos graves até as mais graves, e assim vai. Então, algumas, como eu disse, pode se resolver autolimitado. Faz um gelo. A pessoa fez um entorse de tornozelo, daí não foi no médico, nada, mas colocou o pé para cima, colocou um gelo, esperou, mancou uns dias e resolveu. Às vezes, existem alguns tipos de lesões que não. Tem que ter uma mobilização, tem que ter uma reabilitação mais próxima. Não dá para saber, assim, só por conta própria, né? Você tem que ter uma avaliação do que aconteceu. Tá. E, doutor, quais são as principais lesões e traumas mais comuns aí no nosso cotidiano? Então, o pessoal está em casa, no trabalho, indo até o trabalho. Quais são as lesões que mais acontecem aí no nosso cotidiano? Assim, tirando, mais comum mesmo são essas contusões, né? Em casa, queda simples, né? Contusão de membro inferior, coluna lombar, bacia, né? Punho, entorses, né? Entorse de tornozelo, entorse de joelho, né? Essas são as lesões que são mais evidentes, mais comuns na prática de pronto-socorro ortopédico, né? No atendimento inicial. Normalmente, igual eu falei, geralmente são lesões mais leves. Aí depende muito da idade da pessoa, de como foi o evento, de como foi a gente fala em ortopedia, o grau de energia do movimento, né? Qual foi a intensidade desse acidente, né? Então, isso tudo que depende para a gravidade da lesão que vai causar, né? Tem uma grande diferença, a pessoa está andando, a pessoa está correndo. E está parada também. Sim. Mas é isso aí. Tá. E, doutor, o que a gente deve fazer nessas situações de lesões que podem acabar, o trauma que pode acabar levando a lesão? Como você comentou, às vezes a pessoa faz um trauma, um entorse e acaba ficando em casa. Então, qual que é a recomendação? O que a gente deve fazer no momento que acontecem esses acidentes em casa? A gente recomenda esses acidentes a pessoa procurar ajuda, né? Procurar um atendimento médico ortopédico, não só clínico. Mas no imediato momento, até você conseguir ter esse atendimento, você está lá longe, não consegue naquela hora, às vezes não foi uma lesão de tanta gravidade. A pessoa tem que fazer repouso, colocar gelo naquele local e procurar atendimento, procurar
ser atendido no hospital, fazer toda a propedêutica, né? Fazer exame físico, examinar o paciente, muitas vezes pedir exames de imagem para poder fazer o melhor tratamento para esses casos. Né? Então, a melhor recomendação seria procurar um serviço de emergência. Procurar um serviço de emergência é a melhor recomendação. Não deixar isso aí ficar se desenrolando, ficar perdendo muito tempo, né? Deixar atrás. Doutora, quando a pessoa sente bastante dor em relação a esse tipo de trauma, é algum indício de que a coisa foi um pouco mais séria? Sim. O grau da dor, né, tem diferença entre um entorse simples e uma fratura. A pessoa sente mais dor, faz um edema, que é aquele inchaço no local maior, às vezes aparece aquele hematoma, né, que fica roxo a pele no local do acidente, e tudo isso, quanto mais pronunciado, a gravidade é maior, né? Às vezes a pessoa machuca um dedo, luxa um dedo, né? É evidente essas alterações, ela vai ver que o dedo está fora do lugar, né? Então, depende do nível da dor, o nível de deformidade do membro, o nível de líquido, de edema que acumula no local, a gravidade é maior, sim, com certeza. Diferente também de situações com fraturas expostas, né? Aí tem que correr para a urgência e chamar o serviço de urgência, é o CIAT, né? Mesmo. Aí é o CIAT, aí não tem jeito. Tem que chamar eles porque é melhor. Geralmente é trauma de alta energia, né? Exposta é moto, algumas vezes atividades esportivas de alta intensidade, queda de altura, né? Esse é outro tipo de trauma, não é o trauma cotidiano. Do cotidiano, tá certo. Doutor, e qual que é o tratamento para essas lesões e traumas que normalmente é mais utilizado? O que a gente normalmente faz? Normalmente no pronto-socorro a gente atende o paciente com um exemplo simples aí do dia a dia, um torce de tornozelo, assim. A gente tem que fazer um exame de imagem, fazer uma radiografia, tem que afastar qualquer alteração mecânica naquela articulação, uma fratura, uma luxação, ou às vezes a pessoa tem algum problema prévio que aparece depois que você tem esse trauma. A gente medicar para dor, medicação inflamatória, analgésica, imobilização do membro, manter o membro elevado, né? E essas são as recomendações principais aí, assim, que a gente acaba tomando, né? Elevar o membro, doutor, ele faz com que a circulação melhore? Por que normalmente as pessoas falam, coloca para cima, deixa em repouso? É que a circulação periférica, o retorno venoso para a circulação central, a gravidade ajuda, né? A gente tem a coração como bomba que manda o sangue para a periferia. Esse sangue voltar, ele precisa de gravidade, precisa de movimento muscular, então quando você ficar com o membro mobilizado, já vai estar com pouca circulação lá. Então, a gente recomenda que eleve o membro acima do nível do coração para facilitar esse processo de desinchar, tirar os produtos inflamatórios do trauma da região e ajudar a pessoa a recuperar mais rápido. Por isso que a gente faz essa recomendação. Normalmente você machucou, já fala, bota para cima, coloca para cima para voltar ao normal. Tá certo. Doutor, e quais casos podem ser cirúrgicos nessas situações? Então, a pessoa sofreu lá um trauma, acabou virando uma lesão. Quais poderiam ser cirúrgicos? Normalmente são as fraturas, né? Não todas, né? Algumas fraturas ele vai resolver com imobilização. Normalmente são algumas luxações mais graves ou fraturas, né? Precisa de tratamento cirúrgico. Vai depender do tipo da fratura, né? Do quanto ela comprometeu aquela articulação, aquele segmento, mas cirurgias são mais escassas. Às vezes uma fratura de coluna é muito comum em idoso. O idoso está limpando a casa, cai sentado no chão, né? Faz uma fratura de vértebra lombar ou vértebra torácica. Esses pacientes, a maioria dos casos resolve sem cirurgia. Imobilização, tempo de repouso, tudo. Há alguns casos precisam de cirurgia, então depende de como quando o ortopedista vai avaliar, vai poder ver, classificar esse tipo de lesão e decidir a conduta específica para cada doente. Não tem uma receita de bolo assim que é individualizado, né? Forma do doente, idade do doente, tudo mais. Cada caso é um caso. Uhum. E esses casos que acabam sendo cirúrgicos, doutor, como que funciona o pré-operatório, o pós-operatório? A gente sabe que cada caso é um caso, mas aí de uma forma geral, como é que funciona? Olha, lesão traumática, a gente normalmente tem que operar. Se for uma lesão cirúrgica, aí tem que fazer. A cirurgia for imperativa, o paciente tiver uma condição de saúde adequada para fazer no momento, quanto antes operar, melhor. Agora, é claro, você tem que ter bom senso. Às vezes tem um idoso com várias comorbidades, apresenta uma fratura. As fraturas, às vezes, até a cirurgia teria um resultado melhor, mas você tem que conversar com a família, com o idoso, explicar tudo para ele sobre isso
e você fala, até dá para tratar sem cirurgia, mas a gente vai acompanhar de perto, se caso não der certo, a gente vai ter que operar. Então, assim, fraturas, essas lesões traumáticas, elas precisam de resolução. Se tem a cirurgia, a gente vai ter que fazer uma avaliação junto com o doente e programar e fazer, mas assim, depende do paciente, depende da idade. Um paciente adulto jovem saudável, a gente faz já conforme estiver preparado o paciente para a cirurgia, né? Agora, tem casos que, às vezes, só a fratura é cirúrgica, você opta por tratamento não cirúrgico, só esses casos proibitivos, né? Um idoso com muitas comorbidades, às vezes não tem condições cirúrgicas no coração. Aí você tenta levar de outra maneira, né? Você tem que preservar primeiro a vida, depois preservar. Porque, querendo ou não, toda cirurgia tem risco, né, doutor? Sim, então, quando sim. a pessoa já tem a saúde um pouco mais debilitada, às vezes, numa situação de cirurgia, ela acaba acarretando outra coisa que não é o que a gente quer, né? Sim. Com certeza. Então, vai variar, né, de caso para caso. O pós-operatório também, né, doutor? Vai variar muito de que lesão. De qual tipo de lesão for, né? Tem lesões que você pode já deixar o paciente andar já no dia seguinte, tem lesões que não, tem que tirar carga. Alguns pacientes evoluem bem, às vezes faz um ciclo de fisioterapia depois da cirurgia e resolve. Então, depende de cada paciente, depende do tipo de fratura, da gravidade da fratura e luxação, também do paciente em si, né? Isso é o acompanhamento do pós-operatório, né? Aí o paciente vai, retorna, se reavalia, repete exames, e assim, conforme for a evolução, você dita esse pós-operatório. Tá certo. Doutora, entrou uma pergunta aqui pra gente, da Miriam Santana. Ela pergunta assim: quais as recomendações para evitar lesões na coluna nas atividades do cotidiano, levando em consideração quando já se sente dor? Então, ela pode ser uma situação já de lesão, né, de alguma situação. Então, como evitar acontecer os traumas aí para essas atividades? Se já sente dor, se é uma dor que já está incomodando, bom procurar auxílio, procurar atendimento, fazer um diagnóstico da lesão, o que tem lá que está causando dor. A coluna, a gente tem como preservar, sim, no cotidiano, e deve ser preservado. A gente tem que evitar, durante a nossa atividade diária, não fazer a força, transferir essa força para a coluna. Tem que procurar transferir as forças para quadril, glúteo e abdômen. Então, quando for pegar um peso no chão, não tem que dobrar, fazer uma flexão da coluna para pegar esse peso. Tem que agachar, fletir o joelho e fletir o quadril. Descer, a gente fala que tem que descer em bloco, né? Pacientes com retinho, assim, com a coluna ereta. Evitar no dia a dia, estar no computador, por exemplo, estar numa situação no sofá, alguma coisa, deixar a coluna fletida, né? Você vai estar aqui digitando, vai baixando a cabeça em frente ao computador, assim, vai dobrando o corpo e vai ficando por horas ali. Isso também é ruim. Evitar muitas horas, muito tempo seguido na mesma posição, muito tempo sentado, muito tempo em pé, muito tempo deitado, né? Isso também não é bom para a coluna. E acho que o básico é isso aí. A musculatura que a gente tende a preservar para ajudar a coluna lombar, a gente sabe que é principalmente fortalecer o abdômen, fortalecer a coxa e o glúteo, né? São esses músculos que ajudam a estabilizar e diminuir essas dores que apresentam no dia a dia na coluna, né? É isso aí que ela tem que ter em mente em casa. Até porque quando a gente se abaixa naquela forma retinha, a gente vê que força realmente o quadril. Aí se você se abaixa só com a coluna, força totalmente, você faz a força na lombar, daí isso não é legal. Na lombar a gente não tem a coluna torácica, a gente tem as costelas na frente que evitam o movimento, deixa a coluna torácica mais estável. O abdômen, a coluna lombar, a gente tem um abdômen, então a gente tem que fortalecer o abdômen. Não tem uma estrutura óssea que segura a coluna, então preservar ela dessa maneira, agachando em bloco, levantando em bloco. Se já tem dor na coluna, a gente recomenda uma carga de no máximo 10% do peso da pessoa. Se pesa 60 quilos, quer levantar até 6 quilos, mais que isso já está exagerando. Um pacote de arroz. 6 quilos, né? Lá no mercado, viu? A caixa de leite nem pensar, então. Tem que pedir para alguém para ajudar. Mas no caso dela, ela precisa fazer um diagnóstico, porque ela tem dor. Daí, às vezes, tem que tratar primeiro essa dor e depois seguir cuidando, né? Tá certo. Essas dores, às vezes, que o pessoal comenta que já tem, pode ser também uma
uma lesão de dor, aquelas bursites, isso é muito comum para o pessoal que já tem essas doenças repetitivas, né? Algumas situações sim, né? Depende, tem paciente que digita bastante, às vezes até umas tendinites no punho, cotovelo, ombro, né? Uhum. Então depende do doente e da queixa dele, né? Mas essas doenças podem ser doenças pré-existentes sim. Na coluna a gente tem muito a lombalgia, né, que é comum. Aí tem várias causas e tem que descobrir a causa que tem para tratar certinho. Doutor, eu li esses dias que quando você está fazendo várias atividades, ao longo de 1 hora dessa atividade repetitiva, você deve parar pelo menos 10 minutos. Isso é fato? Como que funciona? A gente tem uma receitinha aí para tentar manter a gente recomenda não fazer a mesma atividade, por exemplo, digitação. 45 minutos, 1 hora, parar pelo menos uns 10 minutos, mudar a posição, mexer nessas articulações, alongar e voltar para a atividade. Está sentado, levantar, esperar um tempo, alongar um pouco e sentar de novo. Não ficar na mesma posição muitas horas. Né? O nosso corpo, a nossa articulação são feitas para mexer. Né? Então tem que ficou parado, atrofia. É melhor, tem que colocar movimento, mas no momento correto. Tá certo, nada de fazer movimento errado também, não vai adiantar nada. Tá. Doutora, a gente tem uma outra pergunta aqui que entrou, a da dor de cabeça. Ó. Doutora, a dor de cabeça pode ter relação com a coluna? Um beijo, mamãe. E é conhecida essa. É a sua mãe, doutor? Mas pode responder a pergunta da mãe também, não tem problema. Dona Luzina, responde aí a pergunta. Pode ter a dor de cabeça a ver com a dor na coluna? Em algumas situações. Geralmente a dor de cabeça da coluna é uma dor occipital, que é atrás na cabeça. Uma dor posterior aqui, relacionada principalmente começa com dor no pescoço, aquele pescoço dolorido, duro, e aí se espalha para a região da nuca, um pouquinho da cabeça. Ela vai emanando, né? Quando é a cabeça como um todo, ou metade do crânio, aquelas hemicranias, são problemas neurológicos. Essas aí não tem que procurar um neurologista, não um ortopedista. Uhum. Agora, aquela dor de cabeça associada à dor cervical, que é mais aqui atrás, mais posterior, você pode ter da coluna sim. Pode ser uma artrose da coluna, pode ser uma doença do disco, alguma coisa desse tipo. Bom, mas de qualquer forma tem que procurar o médico. Aí o médico vai saber qual é e vai indicar o melhor especialista, né? Se ortopedista, se neurologista. Com certeza. Né? A gente tem mais uma pergunta que entrou aqui, da Ordete. Ela comenta aqui, doutora, eu vou dar uma resumida, porque a pergunta dela é bem grandinha. Ela comenta que ela teve uma fratura de vértebras em 2013. Melhorou, parou de trabalhar, fez fisioterapia. E, de repente, há um mês atrás, ela caiu fazendo limpeza. Olha lá, estava fazendo estripulia. Ergueu um peso, de repente caiu e ficou com muita dor no lado esquerdo e ela já está há um mês com dor. O que ela deve fazer? Primeiro procurar um médico, né, doutor? O que ela tem que fazer nesse tipo de lesão? Tem que procurar um atendimento, ver a característica da dor. Pelo jeito, a dor é igual ou é diferente? É diferente do que ela tinha em relação à fratura. 2013, né? 2013, faz tempo já, né? Tem 6 anos, né? Ela tem que procurar atendimento, tem que fazer um exame de imagem, tem que ver se houve refratura, se é só uma contusão, né? Tem que ser atendida, tem que avaliar, ver a característica da dor e fazer um exame de imagem, né? Tem que começar com um raio-x, talvez uma ressonância magnética e ver o que ela tem, né? Porque pode ser uma reincidência, mas também pode ser algo totalmente novo, às vezes né? pode ser nada, às vezes pode ser só tá doendo, tá com uma lombalgia porque bateu, porque caiu, ou às vezes pode ter umas coisas, né? Não dá pra gente, assim, ela precisa avaliar, tem que ser avaliada. Tem que ser avaliada e avaliada com atenção, né? Do que aconteceu ali. Então procura o médico. A fratura dela de 6 anos para cá deve estar resolvida, essa fratura que ela teve, né? Deve estar ótimo. Esse acidente não tem relação com a fratura antiga, essa dor também não deve ter, provavelmente. Essa coisa agora recente dela. Vamos procurar o médico e verificar bem certinho. Doutora, então vamos, para a gente finalizar aqui, que cuidados que a gente deve tomar, então, para evitar essas lesões, esses traumas que acabam gerando essas lesões? O que hoje no nosso cotidiano a gente pode fazer? Além daquela dessa que você já falou, da lombar, né? O que mais a gente pode fazer para evitar? Cuidados tomar. Esses acidentes domésticos, a gente tem que controlar o ambiente, né? Quem tem idoso em casa tem que cuidar com tapetes, com brinquedos, né? Com tudo com banheiro, com piso de banheiro, quem tem idoso tem que ter aqueles suportes, né? Suportes, barras, piso borrachado, todas essas coisas aí. Controle de ambiente, cuidar também, por exemplo, vou fazer faxina, daí fica horas lá varrendo com o corpo
fletido, com a coluna lombar fletida, isso também pode desencadear dor mais para frente. Então, assim, tem que ter um bom senso aí entre o tanto que vai trabalhar, a postura que vai exercer o trabalho, cuidar do seu ambiente doméstico ali, cuidar do ambiente que você pelo menos mais frequenta, né? E é isso aí, acho que não tem, assim, também grandes segredos, né? São mais cuidados que a pessoa tem que ter consigo mesmo ali, com o seu ambiente, para poder evitar lesões em casa, lesões comuns, rotineiras, né? Fazer as coisas com cuidado também, devagar, né, doutor? Ter aquelas escadinhas para pegar as coisas em armário, porque às vezes você sobe em cima do banquinho, o banquinho não aguenta com a gente, vai no chão, cai, então aquelas escadinhas. Exatamente. Tapete tem uns prendedores, né, para tapete, ou até abrir mão de usar tapete em casa quando tem... Depende, sim, depende. Para tropeçar naquilo é tão fácil, gente. Enrolar o pé no tapete, né? A gente cai, gente, a gente é jovem, mas imagina idoso, tadinho. Vamos cuidar, né? Dos idoso faz fratura, né? Porque o ossinho dele já é mais fraquinho, né? Sim, a tendência já não tem mais tanto cálcio, né, nos ossos. Então, de forma geral, a gente tem que cuidar do nosso ambiente, né, doutor? Isso. Então, é isso aí. E cuidar com o esforço, cuidar com a postura quando for trabalhar, cuidado, evitar também hoje em dia a gente tem muito problema com adolescente, muitas horas de celular, daí tem a cabeça fletida, né? Com aquela dor no pescoço. Já senti essa dor. Isso tem que ser evitado, esses excessos trazem Fica com o celular assim, né? A cabeça faz isso fletida. e daí dói aqui. Dá uma dor cervical. E eu já vi vários casos, doutor, de crianças, né? Sim. Tem isso daí. Fica na cama com o celular para cima, faz aquelas dores no cotovelo, condilite, essas coisas, tem que evitar um pouco esses comportamentos, né? Diminuir, pelo menos. A gente tem que usar a modernidade ao nosso favor, mas sem excessos para não ficar doente, né? O importante é cuidar da gente. Então, tá certo. Doutor, tem algum recado aí para nos deixar em relação a lesões e traumas no cotidiano para hoje? O que tem para dizer, assim, quando sentiu alguma coisa, teve problema, a melhor coisa é procurar atendimento, não perder muito tempo, né? Procura atendimento profissional, vai atrás, porque às vezes não é nada, mas às vezes tem coisa, e isso aí precisa ser tratado, né? A gente não pode se negligenciar assim, tá? Então tem que prestar atenção, teve o problema, faz uma medida emergencial, e assim que puder, procure atendimento. Com certeza. Atendimento com o médico ortopedista, porque isso aqui vai definir o que fazer, né? A reabilitação, tudo isso. A gente costuma falar aqui nas lives, doutor, que o legal é não sentir dor, é se sentir bem, sempre. Sim. Então, isso também pode servir para as lesões que a gente acontece aí no dia a dia. Sentiu dor, não tá legal? Procura um médico, vai lá, tenta resolver o que está acontecendo, descobrir. Ele não vai morder você, né? Vai ser tudo legal, vai tranquilo, você vai sair de lá com menos dor, ou pelo menos com um tratamento já indicado, né, doutor? Então vai voltar para casa melhor. Tá bom. Tá bom? Doutor, quero agradecer sua disponibilidade de estar aqui hoje, em nome do hospital, muito obrigada. Venha sempre que você tiver um tempinho e vem conversar com a gente, bater um papinho. Tá bom, tá bom? Deixar. Então, por hoje é só. Quem tiver alguma pergunta, quer assistir a live depois, envia pra gente, a gente vai até o doutor, pega a resposta e traz ela aqui para vocês. Por hoje é só, muito obrigada. O Hospital das Nações, você em boas mãos.